Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Que o poder do Espírito Santo seja com você. E você já sabe, né? Você está aqui no canal conosco, está recebendo da presença de Deus e da unção de Deus, já sabe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tem aí esse sininho. O pessoal está me falando que eu sou de outro tempo, sou bem mais antigo que essa modernidade. Então, se você apertar aí no sininho, todas as vezes que tiver uma mensagem, uma palavra, algo novo no nosso canal, você vai receber aí também. Compartilhe, fale, seja um missionário dessa obra. Tantas pessoas precisando da palavra de Deus, eu e você juntos vamos tomar a terra com o poder da palavra e com a ação sobrenatural do Espírito Santo. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua amizade e que Deus possa continuar te abençoando. Hoje eu estou recebendo aqui no nosso canal o Jura junto com a Meire, são líderes do departamento de casais da Igreja Palavra Revelada, fazendo bem. Nós estamos aqui hoje para falar de casamento, para falar de relacionamento, apesar de entender que casamento, relacionamento quase não tem problema. Então, se a gente arrumar algum problema aqui, nós vamos estar discutindo com você, vamos estar falando de comunicação, como que a gente deve lidar com a comunicação dentro do lar, da casa, da família. Então, em primeiro lugar, Jura, seja bem-vindo. Se quiser se apresentar para o pessoal, fique à vontade. Boa noite, graça e paz. E eu sou o Juraci, como o pastor já falou. Nosso ministério é na área de casais. Como ele falou, é difícil ter problemas no casamento, mas a gente trabalha nessa área, a gente procura ser usado por Deus para ajudar os relacionamentos a crescerem e terem uma maior afinidade. Jura, eu estava estudando esses dias Raquel e Lia. A palavra de Deus diz que Lia, ela era um pouco mais feia, mas podia dar filhos. Raquel já era bonita, mas era estéril. Quando Lia começa a dar filhos a Jacó, Raquel, a Bíblia diz que fica com ciúmes. E a palavra do Senhor diz que ela pega então uma serva e dá para que Jacó pudesse ter filhos. Eu estava pensando, não seria melhor ela conversar sobre os problemas que ela tinha com relação ao relacionamento dele com Lia, ao sentimento que ela tinha talvez de inveja, talvez ela achasse que Jacó estava muito íntimo de Raquel, que o relacionamento estava deixando ela de lado. Eu fiquei pensando, ela simplesmente pega uma serva, dá para que Jacó tivesse um filho com ela, mas em momento algum ela para dizer, olha, eu estou me sentindo substituída, estou me sentindo trocada. Porque muitas vezes o marido, a mulher, são trocados dentro do casamento pelo trabalho, são trocados por um relacionamento de amizade, são trocados muitas vezes pelo futebol, e muitas vezes ao invés da mulher falar, do marido falar, procura-se outras alternativas. Tem mulher que leva o marido para a casa da mãe, da sogra, quer inventar algumas coisas e não comunica sobre aquilo que está sentindo. É bom, é o caminho, a comunicação, ou nesse caso a estratégia vale mais do que a comunicação? A comunicação ela é vital dentro do casamento. Sem a comunicação, o casamento está fadado ao fracasso, né, pastor? Eu costumo dizer que uma guerra ela começa quando alguém perde a vontade de dialogar, né, pastor? Aí começa a guerra. E uma guerra também termina quando alguém se predispõe a dialogar, a abrir um diálogo. Alguém entende que o caminho para o final de uma guerra, de um conflito, é o diálogo. E dentro do casamento é dessa forma. Muitas vezes um dos cônjuges, ele toma decisões sem abrir um diálogo primeiro com o seu cônjuge. Aí acontecem os grandes conflitos, os grandes problemas dentro do casamento. Comunicação sem reservas. Mas eu quero perguntar uma coisa para você, Júlio, porque eu acho que muitas vezes a pessoa não consegue se comunicar porque ela não se sente bem. A pessoa, quando ela não se sente bem, ela não consegue se sentir amada. E muitas vezes, se o marido ou a mulher não dá o amor, ele acaba aceitando aquilo porque ele também tem uma visão de si muito ruim. Tem gente que fala, não vou falar com meu marido, porque às vezes o marido se considera numa posição superior e ela fala, não vou nem entrar na discussão, porque ele se acha melhor, ele não vai aceitar o erro, eu vou calar e vou me omitir. Você acha ou considera que a comunicação parte do sentimento? Ou seja, se eu sou um esposo,
estou infeliz com alguma coisa que está acontecendo no meu casamento, eu devo falar para consertar. Porém, se eu não me acho digno, eu acho que vou ter um pouco de dificuldade de falar. Você acha que a comunicação também parte da forma como a pessoa se vê ou ela se sente dentro da relação? Ah, com certeza. E existe uma coisa dentro do casamento que é a autoafirmação. Eu tenho que mandar palavras para minha esposa de autoafirmação. Nesse caso, quando eu faço isso, quando eu envio uma mensagem de autoafirmação para minha esposa, eu estou dando a ela liberdade, eu estou dando a ela um condicionamento igual a mim. Ela se vê no nível igual ao meu e não me vê como uma pessoa superior a ela. E partindo desse princípio, a gente tem uma comunicação clara, uma comunicação no mesmo nível. Você já pode ir chamando aí seu marido, sua mulher para participar conosco aqui, para que às vezes você possa checar no seu casamento se está tendo diálogo, se você está falando como deveria, se você está abordando as coisas como deveria. Comunicação, sem dúvida, é chave de casamento. Então, talvez seu marido não está perto, manda aí, compartilha com ele. Se a sua esposa não está perto, compartilha com ela. Vamos permitir que o relacionamento tenha mais comunicação. Existe uma coisa que... Pois não. E esse é um vídeo que é para os dois assistirem juntos, né, pastor? Para não acontecer aquela de um julgar o outro, né? Exatamente. De falar, essa palavra é para minha esposa, essa palavra é para minha esposa. Não, é os dois assistirem junto e cada um enxergar a falha que comete, né? E normalmente quando a gente pensa que a palavra é para o outro, serve muito para a gente muito também. Pra gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Júlia, que eu tenho muito esse questionamento, principalmente em aconselhamento. Às vezes o marido cometeu um deslize, a mulher cometeu um deslize, fala com relação à aliança, com relação ao relacionamento. A Bíblia diz assim, que nós não podemos o calar com o pecado, ele adoece a alma. Muitos relacionamentos são destruídos porque às vezes a pessoa erra, ela abre, muitas vezes, eu não estou dizendo nem de pecado sexual somente, às vezes o erro é emocional. Às vezes o marido se aproxima tanto de outra mulher que ele acaba tendo um afeto que não deveria ter. Aquilo não quer dizer ou não significa uma traição, mas significa que ele emocionalmente abriu uma porta. Isso também acontece com a mulher dentro do casamento. A pergunta que eu tenho é, no momento que a pessoa erra dentro de um relacionamento, ou cometeu um pecado, ou não cometeu um pecado, ele deve falar com o cônjuge. Existem momentos que ele não deve falar com o cônjuge, é muito melhor procurar um pastor e consertar isso, entrar debaixo de cobertura, de apacentamento, de orientação, porque eu ouço uma coisa, ninguém pode ficar sozinho com o seu próprio pecado. O pecado nos domina. Quando nós calamos e mantemos nas trevas, o diabo reina e prevalece. Por isso é importante falar, por isso é importante dizer, mas tem uma linha na minha cabeça tênue. Se o marido deve falar com a esposa, ou se quando ele falar, isso vai abrir uma ruptura dentro do casamento. E existem momentos que aparentemente é melhor que fale, que conserte e que os dois resolvam isso sozinhos. Existe uma linha, eles devem falar. Antes de conversar um com o outro, deve ao menos checar com um pastor, com um conselheiro. Qual a orientação na comunicação que você nos dá com relação a isso? Pastor, uma empresa, quando ela vai mal, alguém procura um especialista, procura ajuda, né? Se vai mal financeiramente, ele procura alguém da área de finanças. Se o equipamento quebra, ele vai atrás de um técnico. Se é um problema técnico, ele vai procurar alguém da área técnica para que o problema seja sanado. E no casamento, da mesma forma, eu sempre aconselho que a pessoa, o cônjuge que errou, procure alguém dessa área, alguém muito de Deus, porque às vezes a pessoa procura também alguém que não tem nada a ver, que vai dar um conselho totalmente torto, um conselho para que o casamento já seja destruído mesmo. E muitas vezes a pessoa precisa de uma libertação, por Sim. exemplo, e ele tem que ter uma orientação de alguém nesse sentido. Então nós já acompanhamos pessoas, vou citar um caso aqui de traição, que a pessoa, no momento certo, a pessoa procurou Deus primeiro, oramos com ele, a pessoa chegou no momento certo, abriu o problema com a esposa perdoou e hoje eles vivem um casamento equilibrado, um casamento totalmente estruturado. Isso pode gerar uma ferida muito grande,
uma ruptura muito grande. Isso também pode trazer uma cura muito grande ao casamento. Por isso é importante, se você tem tido crise, se você tem tido conflito, procure ajuda, procure orientação, busque o seu pastor, uma orientação de Deus para que você saiba como agir. E é importante falar também, quando a pessoa errou, ela desonrou o seu cônjuge. Mas quando ela abriu a verdade e consertou e estruturou, ela vai estar honrando o mesmo cônjuge que foi antes desonrado. É isso mesmo. Jura, eu não sei se eu posso dizer isso aqui, mas minha mulher quase não é muito nervosa. Não é da mulher ser muito nervosa, ser muito exigente. Em casa, como na maioria das casas, isso às vezes funciona também como via de regra. Mas eu sempre penso assim, em toda discussão, em toda comunicação, em todo momento que você precisa acertar ou não em alguma coisa, precisa ter um pouco de senso de humor. Porque às vezes o marido é muito fechado, ele é muito embrutecido. A mulher já tem medo de conversar com o marido porque sabe que ele vai vir com 10 pedras na mão, e isso acontece também da mulher para com o marido. E às vezes na comunicação, porque o humor, ele nos dá a capacidade de rir da gente mesmo. Às vezes você cai no chão, você vai morrer de vergonha, ou você vai rir de você mesmo, que você sabe que você acabou fazendo uma besteira. Na comunicação, marido e mulher, às vezes é importante ter um senso de humor. Não levar tudo a ferro e fogo. Quando os casais se aproximam para conversar, onde um momento de discussão, onde aquilo já é conflituoso, se você não parar um pouquinho para aliviar, isso pode produzir uma crise muito maior. Senso de humor é bom, vale na comunicação, porque tem muito marido engraçadinho também, que você está errado, viu, meu irmão? Muita mulher engraçadinha que também está errado, tem que ter equilíbrio. Mas o senso de humor funciona bem, não? Funciona, tudo na base do equilíbrio, né, pastor? Tudo com equilíbrio funciona bem. E eu costumo aconselhar os casais a levarem um relacionamento leve, né? Você não pode levar um relacionamento muito bruto, né? Como você falou, mas deixar a coisa leve, porque a gente alivia para a gente e alivia para o nosso cônjuge e ao mesmo tempo dá segurança para um diálogo, né? Atingir a pessoa e não a situação. Às vezes tá aqui, aí a mulher vai servir o marido, ela derruba o copo de coca em cima da mesa. Ao invés do marido conversar com a esposa sobre o copo de coca que caiu na mesa, ele fala que a mulher é desastrada, que ela é burra mesmo, que ela não serve. Deixa de falar do problema e passa a falar da pessoa. Isso é um erro de comunicação. Talvez você que está nos vendo aí seja uma pessoa assim, você tem dificuldade de falar do problema. Vou até te dar um conselho aqui de graça. Pessoas que têm problema com autoimagem acham que tudo é com relação a elas. Pessoas que têm problema com a imagem pessoal acham que tudo é uma crítica à pessoa. Você não pode falar que aconteceu um erro que a pessoa acha que está sendo criticada. E muitas vezes a pessoa não está falando de você, está falando sobre o que aconteceu. Assim como é errado, quando acontece alguma coisa, a pessoa ataca a pessoa e não ataca o problema. Dentro da comunicação, vale atacar a pessoa, vale atacar o problema? Qual é a melhor forma de comunicar dentro desse aspecto? Na verdade, eu entendo que o inimigo ele quer nos atacar de qualquer forma. O inimigo do casamento ele quer destruir. E a primeira coisa que ele vai fazer é tirar a capacidade de comunicação. E quando eu passo a criticar o meu cônjuge, eu estou tirando dela uma capacidade de se comunicar comigo. Eu estou, como eu falei em palavra de autoafirmação, quando eu a chamo de burra, eu estou anulando qualquer palavra de afirmação que antes eu mencionei a ela. A família é a base da sociedade. É na família que os filhos aprendem a respeitar a autoridade, a ter obediência. É na família que os valores corretos são definidos. E assim como a família é a base da sociedade, a comunicação ela é base do casamento. Isso é uma verdade, não? É uma verdade. E eu acho que é por isso que eu gosto de trabalhar nessa área, por ser a família, por ser o casamento, uma base da sociedade. Se eu formo um bom casamento, se eu tenho um bom casamento, eu vou formar bons filhos. Se eu formo bons filhos, eu estou ajudando a sociedade a ser uma sociedade melhor. Nós vamos começar a encerrar aqui
E eu quero já convidar você, porque na próxima vez que nós postarmos, semana que vem, nós vamos ter um novo post com relação à comunicação dentro da família, e nós vamos abordar somente palavras que devem ser ditas e palavras que não devem ser ditas dentro do casamento e do relacionamento conjugal. Então se prepara, porque muitas vezes nós falamos coisas que não deveríamos de jeito nenhum, e tem muita coisa que a gente deveria falar e nós não estamos falando. Eu vou estar com o Jura aqui, nós vamos abordar exatamente isso. O que o marido deve falar, o que ele não deve falar, o que a mulher deve falar e aquilo que a mulher não deve falar. Nós estamos caminhando para o final aqui do nosso programa, e antes, Jura, sua consideração final, sua palavra aos nossos ouvintes. Eu gosto muito de uma palavra na Bíblia, quando foi dito que deixará o homem a casa, deixará o homem seu pai e sua mãe, né? E eu gosto de pensar que quando o homem deixa pai e mãe, ele não está abandonando pai e mãe, mas ele está indo para uma casa com sua esposa e ali vão formar uma família. E eu acho de uma sabedoria tão grande isso, porque dentro de uma casa, um casal, ele vai aprender a se comunicar com o seu cônjuge, porque ele não vai ter uma outra pessoa para abrir seus problemas, para abrir suas dificuldades, para contar o seu dia de trabalho, para contar as dificuldades que teve no trabalho. Então, dentro de uma casa, os dois vão aprender a se comunicar, ou têm que se comunicar, porque eles não têm outras pessoas. Dentro da casa de pai e mãe, eu tenho o meu pai para compartilhar problema, eu tenho a minha mãe para compartilhar, levar os meus problemas, as minhas dificuldades, e dentro da minha casa, só eu e minha esposa, e eu tenho que abrir com ela qualquer dificuldade. Comunicação é um exercício. Nós precisamos aprender a falar. Precisamos aprender a nos comunicar. Nem toda fala é comunicação. Nem tudo que se diz deveria ser dito. Nem tudo que se ouve deveria ser ouvido da forma como foi dito. Nós vamos falar muito sobre comunicação aqui. Quero convidar você. Mas hoje, no nosso primeiro dia aqui que nós estamos falando sobre comunicação, eu gostaria de orar por você. Gostaria que o Espírito Santo de Deus te desse sabedoria. A comunicação é a alternativa para o divórcio. A comunicação é a saída das crises do casamento. E às vezes nós só não sabemos, por causa do temperamento, da formação, das muitas crises, nós não sabemos nos comunicar, mas Deus, através do Espírito Santo, vai te dar a graça e a sabedoria para que você aprenda a comunicar. Quer orar para que o seu casamento tenha mais comunicação? Feche os seus olhos, quero pedir o Jura, ele vai fazer uma oração por você. E nós vivemos num momento que nós estamos precisando de muita comunicação entre os casais, porque os casais estão sendo obrigados a passarem o máximo de tempo juntos por causa da pandemia. Mas se nós aprendermos a nos comunicar, nós vamos vencer e passar por esse problema tranquilo. Amém. Então vamos orar, vamos colocar o nosso relacionamento, o nosso casamento diante de Deus. Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar comunicando com casais, Pai. E nós colocamos cada vida, cada casal, Senhor, cada relacionamento que neste momento passa por dificuldades, Pai. Dificuldade de conversar, dificuldade de se comunicar, dificuldade de abrir um diálogo, dificuldade de compartilhar um problema, dificuldade de compartilhar alguma dificuldade na sua própria vida ou até mesmo no seu próprio relacionamento. Pai, nós colocamos diante de Ti que o Senhor derrame da sua graça, da sua sabedoria sobre o nosso amigo ou a nossa amiga que está precisando e que neste momento está te pedindo que o Senhor derrame dessa graça sobre eles, Pai. Abençoa e dá um relacionamento equilibrado e abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco aqui. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus seja contigo. Quero só lembrar mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É muito importante que você se inscreva no canal. Se você puder compartilhar, compartilhe. Há muitas famílias e muitas pessoas precisando de cuidado. Você pode aí no YouTube colocar nos comentários
que você quer participar da nossa igreja virtual, lá tem uma sala só para falar sobre casamento, só para falar sobre família. Você será abençoado, a sua casa e a sua família será muito abençoada em nome de Jesus. Está vendo as violas aqui atrás? Agora nós vamos cantar aqui palito e graveto. Cantar não canta nada, mas nós taca fogo no negócio. Então se você quiser depois ouvir a música, procure aí, nós vamos estar cantando uma moda daqui a pouco também. Que Deus te abençoe, que a unção do Espírito de Deus seja sobre você, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém.